Capítulo 39 Princípio da Trindade e da Dualidade. Embora o tanto que já dissemos descrevendo a grande lei, ainda estamos apenas na superfície. Existe na lei uma profundidade infinita, na qual a mente, quanto mais penetra, mais encontra aspectos íntimos e particulares. A lei possui uma infinidade de volumes, capítulos, artigos, palavras e letras, subdividindo-se ao infinito no particular, aspecto que, por estar mais próximo de vós, mais vos atinge no mundo de efeitos em que trabalhosamente procurais os princípios cada vez mais altos da síntese. Na exposição precedente, contemplamos a lei na grandiosidade de seu conjunto. Agora procuraremos nos aproximar do seu aspecto de particularidades, examinando mais de perto alguns de seus capítulos. Em sua universalidade, o princípio do todo é organismo em seu aspecto estático, evolução em seu aspecto dinâmico ou devenir, e monismo em seu aspecto conceitual. Podemos então definir o universo como uma unidade orgânica em evolução. Este princípio unitário orgânico evolutivo constitui ordem, que é a nota fundamental do monismo, a característica dominante da lei. Diferenciando-se em infinitos princípios menores, esta unidade de princípio é, num primeiro momento, trindade e dualidade. Vimos que um dos princípios basilares da lei, segundo o qual as individuações se reagrupam em unidades coletivas, é o princípio da trindade da substância, que corresponde a um princípio de equilíbrio superior, de ordem, a um sistema mais completo em que os seres, ao se diferenciarem por evolução, distinguindo-se dos afins, reorganizam-se, reencontrando assim a unidade. Vemos esse princípio em toda a parte e muitas vezes tivemos de constatar sua presença. Trina é a divindade em sua lei, trifásica é a criação de qualquer universo e tríplice é o seu aspecto. Tridimensionais são o espaço e o sistema consciência, bem como os demais sistemas dimensionais que os precedem e sucedem. Trino é o homem em seus princípios, formado por um corpo físico, um dinamismo motor e uma inteligência diretora para regular esse movimento, constituindo um microcosmo feito à imagem e semelhança de Deus. O universo individualiza-se por unidades trinas. Na série das unidades coletivas, no processo de recomposição unitária com que o todo compensa e equilibra o processo separativo da diferenciação evolutiva, o primeiro múltiplo verdadeiro de 1 é 3, enquanto, como veremos, o submúltiplo de 1 está no 2, no sentido de que o uno é trino e constitui ao mesmo tempo uma dupla metade. A humanidade sentiu por intuição e recebeu através das revelações esse princípio da trindade, que encontrais não apenas nos fenômenos, mas em toda parte do pensamento religioso humano, como se estivesse impresso em seu espírito. Encontrais esse princípio na trindade egípcia de Osíris, Ísis e Horus, na trindade indiana de Brahma, Avidya e Mahati, na trindade cristã de Pai, Filho e Espírito. Também o encontrais na consciência religiosa
dos 3 estados da alma, inferno, purgatório e paraíso, tão perfeitamente expressos em seu equilíbrio na visão de Dante. Como vedes, os conceitos desta minha revelação não são novos no mundo, coincidindo com os das revelações precedentes, que são aqui completadas e amplificadas. Apenas exponho à vossa maturidade intelectual, com demonstração evidente e exatidão científica, o que não podia ser dito para mentes primitivas, senão na forma de imagens e sob o véu do mistério. Assim vos dou a fusão perfeita entre fé e ciência, entre intuição e razão. Com a ciência, demonstro e convalido o mistério, explicando a essência das afirmações apresentadas nas revelações, enquanto com o conhecimento coloco-vos no dever de uma vida mais elevada. Realizo a fusão entre as 2 metades do pensamento humano, até agora divididas e inimigas. Entre o Oriente, sintético, simbólico e sonhador, e o Ocidente, analítico e realista. Dou continuação à vossa ciência do último século, não me opondo a ela, mas sim completando-a com o espiritualismo. Supero, sem destruí-la, essa ciência que, por ter se dirigido exclusivamente à matéria, não poderia passar de uma visão unilateral desse pequeno campo, ignorando e negando todo o resto. Não combato a ciência, mas a defino como fase superada, embora necessária para alcançar o atual momento, em que ainda urge avançar para as mais profundas realidades do espírito. Afirmo como complementação e continuação da precedente uma nova ciência, que, abandonando os tristes e loucos antagonismos de outrora, vos leve imensamente mais adiante, em harmonia com todas as crenças e todas as religiões. Ao lado do princípio da Trindade, existe outro, que já mencionamos ao ilustrar o conceito monístico do universo no estudo da gênese e da constituição das formas dinâmicas. Esse princípio é dado pela lei da dualidade, que considera a unidade não no seu reordenamento em sistemas coletivos superiores, mas sim na sua íntima composição. Acima da unidade está o 3, em seu interior está o 2. Esta dualidade é no sentido de que a individuação nunca é uma unidade simples, mas sempre um dualismo, no qual a unidade, vista em seu aspecto estático, divide-se em 2 partes, a do ser e a do não ser, em 2 metades inversas e complementares, contrárias e recíprocas, antagônicas e necessárias, enquanto essa mesma unidade, vista em seu aspecto dinâmico, constitui um contraste entre 2 impulsos opostos, que se movem e se balanceiam num equilíbrio instável, em contínuo deslocamento e renovação. Um ciclo feito de semiciclos que se perseguem e se completam. Uma pulsação íntima, segundo a qual a evolução avança. Este dualismo é o binário que guia e canaliza o movimento sobre o qual avança a grande marcha do transformismo evolutivo, tanto que, sob esse aspecto, concebe-se uma cosmogonia dualista. O monismo, em seu íntimo devenir, é dualista. Esse é o seu ritmo interior. Essas são as 2 margens da estrada ao longo da qual ele avança, não de modo retilíneo,
mas sempre oscilando sobre si mesmo. Dupla é a respiração de todo fenômeno, inspiração e expiração. Dupla é a sua pulsação, centrífuga e centrípeta. Duplo é o seu movimento, avanço e retrocesso. A evolução realiza-se por meio dessa íntima oscilação, progride por força dessa oscilação. O devenir é produzido por esse íntimo contraste. O movimento ascensional é a resultante desse jogo de impulsos e contraimpulsos entre duas margens invioláveis, de onde o movimento volta sempre sobre si mesmo. O fenômeno caminha apoiando-se alternadamente em cada uma dessas duas metades e das respectivas forças que o determinam. O movimento genético da evolução é constituído por essa íntima vibração, que transmuda o ser em outra forma. Essa lei de dualidade vós a encontrais em toda parte. Cada unidade é dupla e se move entre dois extremos, que são seus dois polos. Os sinais positivo e negativo estão em toda parte, e o binômio reconstrói a unidade, que sempre vos aparece como um par. Dia e noite, trabalho e repouso, branco e negro, alto e baixo, esquerdo e direito, frente e atrás, direito e avesso, externo e interno, ativo e passivo, belo e feio, bom e mau, grande e pequeno, norte e sul, macho e fêmea, ação e reação, atração e repulsão, condensação e rarefação, criação e destruição, causa e efeito, liberdade e escravidão, riqueza e pobreza, saúde e doença, amor e ódio, paz e guerra, conhecimento e ignorância, alegria e dor, paraíso e inferno, bem e mal, luz e trevas, verdade e erro, análise e síntese, espírito e matéria, vida e morte, absoluto e relativo, princípio e fim. Cada adjetivo, cada coisa possui seu contrário, cada modo de ser oscila entre duas qualidades opostas. Cada unidade é uma balança entre esses dois extremos e equilibra-se neste seu íntimo princípio de contradição. Os extremos se tocam e se reúnem. As diferentes condições em que o princípio do dualismo se move produziram todas as formas e combinações possíveis, mas elas se equivalem como princípio único. A unidade é um par. O universo é monismo em seu conjunto e dualismo no particular. É uma dualidade que contém ao mesmo tempo o princípio de contradição e de fusão. Uma dualidade que divide e reúne, dando a cada forma do ser uma estrutura simétrica, princípio de simetria. Uma dualidade que dá ao desenvolvimento de cada fenômeno uma perfeita correspondência de forças equilibradas. Também o dualismo corresponde a um princípio de equilíbrio, que é momento do princípio de ordem fundamental na lei. O que define a unidade em sua íntima estrutura e garante a sua estabilidade no devenir fenomênico, tornando inviolável sua trajetória, não é somente o princípio de inércia, mas também esse desenvolvimento de forças que, embora antitéticas, atraem-se reciprocamente
e mantém aquele devenir unido e compacto. É um ir e vir, mas em campo fechado, cujos limites não podem ser ultrapassados. Se o movimento não fosse equilibrado por esse contínuo retorno sobre si mesmo, o universo já teria se deslocado há muito, todo ele numa só direção, e perdido assim seu equilíbrio. A evolução é uma íntima autoelaboração, um amadurecimento devido a um movimento que, regressando sobre seus passos e se fechando sobre si mesmo como uma respiração, modifica a forma, mas não atua além dos limites dela, permanecendo imóvel externamente. A cada movimento, um ritmo modifica o fenômeno, sem poder sair dele, não lhe sendo possível invadir ou alterar os ritmos de outros fenômenos. Este princípio de antítese e de simetria, que incessantemente divide e reúne e divide, podemos chamá-lo monismo dualista e dualismo monista. O positivo vai com sinal positivo e volta com sinal negativo. O negativo vai com sinal negativo e volta com sinal positivo, numa constante inversão de sinal e de valor. Combinai e multiplicai este princípio com o princípio das unidades coletivas e vereis como o universo está todo unido num indissolúvel abraço. Podeis agora compreender como o mais complexo princípio e equilíbrio da Trindade deriva desse simples princípio e equilíbrio da dualidade. A ida e volta dos dois sinais não é estéril, pois do novo encontro nasce o novo termo, o terceiro da Trindade, o qual, representando a continuação do fenômeno, regressará por sua vez ao termo contrário, a fim de gerar novo termo, e assim por diante. Aqui reencontrais nesses sinais opostos o conceito das subidas e descidas da linha quebrada do diagrama da figura 2, as subidas positivas e as descidas negativas. Diante da trajetória maior da faixa ascensional, limitada pelos vértices e mínimos das criações sucessivas, estas linhas representam o ritmo interior do fenômeno. Desse ritmo nasce sempre um novo termo. A cada oscilação positivo-negativa, da qual toda a criação se compõe, completa-se uma nova fase. Assim, a fase máxima torna-se depois a fase média e finalmente a fase mínima, que é o germe ou base do fenômeno, seu ponto de partida, e não mais ponto de chegada. Assim, no diagrama da figura 4, os períodos positivos de desenvolvimento da espiral alternam-se com os períodos negativos de envolvimento, e desta sua oscilação interna positivo-negativa, evolutiva-involutiva, forma-se e progride a espiral maior da evolução do fenômeno. Por exemplo, do ciclo que, partindo da ação e da experimentação, fase positiva de atividade, alcança a assimilação de valores, fase negativa de passividade, emerge aquela criação de qualidades e capacidades da qual nasce e se desenvolve no campo da vida a consciência. Por isso a dor se alterna com a alegria, mas como elemento de experiência e de progresso, condição para uma alegria cada vez maior. Por isso a morte se alterna com a vida, mas como fator de desenvolvimento da consciência,
condição de uma vida mais elevada. Também as revelações das religiões instruem o homem, enquanto o homem as analisa e assimila, amadurecendo para receber outras revelações, cada vez mais completas. Assim, por análise e síntese, síntese e análise, a ciência progride. Fé e ciência, intuição e razão, Oriente e Ocidente, completam-se como termos complementares, como duas metades do pensamento humano. Vedes como os conceitos precedentes sempre se completam ao voltarmos a eles. Vedes como, no princípio de dualidade, estão o segredo e o íntimo mecanismo das novas criações. Encontrais, assim, uma razão mais profunda para a fase de involução, que representa a dissolução dos universos. Este é um processo de neutralização da fase positiva de criação, um processo de degradação do fenômeno, uma decomposição do organismo em seus centros menores. Mas não é destruição de fato, porque essas unidades menores são logo retomadas em um novo ciclo, sendo reorganizadas em novas unidades. O regresso involutivo, expresso pelo envolvimento da espiral ou descida da linha quebrada, representa o período de inércia negativo, que se contrapõe ao período positivo de atividade, de criação. Na fase de inércia, o fenômeno se fecha em si mesmo, passivo. Seu dinamismo se detém, o esforço criativo diminui, a tensão de subida e o transformismo, cansados, recaem sobre si mesmos. Cada fenômeno possui o seu cansaço, ponto no qual ocorre a exaustão do impulso concentrado no germe e se dá a inversão do período de atividade precedente. É indispensável o fenômeno regressar ao ponto de partida, o efeito unir-se à causa, a forma retornar ao seu germe. Atividade e inércia constituem um ritmo dual, com períodos inversos, por meio do qual o fenômeno se desenvolve. Assim, o fenômeno oscila da semente ao fruto e do fruto à semente, que são os dois extremos, positivo e negativo, do seu devenir. Positivo e negativo são apenas posições do fenômeno. A semente positiva é o estado de latência, que contém tudo potencialmente. O fruto negativo é o resultado da exaustão do ciclo. É o estado subsequente à manifestação, quando o princípio contido no germe exteriorizou-se na definição da forma do ser. Alguns atribuíram o valor de lei máxima a essa dualidade e, vendo nela o princípio genético dos fenômenos, generalizaram o conceito de acasalamento, com o qual atribuíram ao choque das massas siderais o sistema normal da gênese estelar. Mas não é assim. É verdade que os sistemas planetários são constituídos por um centro positivo, o Sol, ao redor do qual giram os planetas de sinal negativo. É verdade que ao redor do núcleo positivo do átomo giram os elétrons negativos. É verdade que essa tendência à inversão do sinal guia as correntes dinâmicas para a concentração no núcleo das nebulosas. Mas a evolução é a lei maior, contendo dentro de si todos os movimentos da lei menor de dualidade. O choque é apenas um sistema genético excepcional e particular.
ao passo que o sistema típico é a maturação evolutiva. Por causa desse princípio de dualidade, a criação vos parece uma contraposição alternada entre termos contrários, orientada, ritmada e periódica. Mas esse princípio é a base do constante equilíbrio na criação. Por meio dele, explicais a distinção da força de gravitação em suas direções de atração e repulsão de acordo com o sinal, bem como a simpatia universal entre os contrários e a antipatia entre os semelhantes. O todo é metade afirmação, metade negação. Nessa inversão contínua, renova-se sempre a ação e a criação. A energia vital do ar é bipolar, nitrogênio e oxigênio. Do mesmo modo, na decomposição da água por eletrólise, o oxigênio migra para o polo positivo e o hidrogênio para o polo negativo. A reação, que na sua fase de análise decompõe duas moléculas de água em uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, inverte-se na fase de síntese, compondo duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio em duas moléculas de água. Em suas duas metades, positivo e negativo, síntese e análise, o ciclo fica completo. A rotação das esferas celestes, a oscilação da onda dinâmica por sucessão de duas semiondas, assim como todo movimento evolutivo, resultam dessa alternância de períodos inversos. Esta é a íntima estrutura da lei de equilíbrio, pela qual o mal se alterna com o bem, a dor com a alegria, a pobreza com a riqueza, e pela qual os homens, bem como as civilizações, sobem e descem, e tudo se condiciona reciprocamente. Escutai essa íntima música do universo, observai essa constante polarização que dirige o ser e o orienta como uma agulha imantada. Nessa troca perpétua, tudo ressoa de harmonia, como um cântico universal. Olhai como a matéria, derivada por involução da forma originária dinâmica, passando pelos estados gasoso, líquido e sólido, num processo de progressiva condensação, alcança um máximo de concentração e de inércia num volume mínimo. A energia que daí renasce vai para um máximo de expansão e de atividade, como nos é indicado pelo fato de que a difusão e o movimento são as primeiras características da energia. Assim, matéria e energia invertem seus sinais. Notai ainda como as plantas decompõem o gás carbônico produzido pelo animal, assimilando seus produtos de refúgio, enquanto ocorre a recíproca em relação ao oxigênio. Os órgãos vegetais são uma inversão dos órgãos animais e realizam uma respiração inversa. Deste princípio de equilíbrio nascem as maravilhosas figuras simétricas dos flocos de neve e das flores do campo. Nascem as simetrias das formas dos cristais, das formas da vida, dos corpos planetários estelares e de suas elipses. Por essa mesma lei, a morte é condição de renascimento e o nascimento é condição de morte. Não existe mais fecunda forja de vida do que a morte, de cujas ruínas a vida jamais cessa de ressurgir cada vez mais bela. O princípio condiciona o fim, mas o fim gera o princípio.
Eis no relativo de que sois feitos o limite do finito, constrangido a girar sempre sobre si mesmo, a nascer e a morrer, obrigado, para existir, a ter de perseguir o infinito num movimento que jamais conhece o repouso. O universo é uma inexaurível vontade de amar, de criar, de afirmar, sempre em luta com o princípio oposto, feito de inércia, de ódio, de destruição, de negação. O princípio positivo e ativo opõe-se ao princípio negativo e rebelde. Deus e diabo são os dois sinais, positivo e negativo, do dualismo. Tudo é luta, mas é equilíbrio. Tudo é antagonismo, mas é criação, porque do choque e do contraste nascem uma criação, um amor e uma afirmação cada vez mais vastos. O bem serve-se do mal para progredir, abrange o mal e o constrange a seus fins. O bem é o futuro da evolução, o mal é o oposto, e é sobre o mal que a evolução se apoia para subir. A instabilidade das coisas não é uma condenação, mas uma escada de progresso. Não procurais o nirvana para fugir do movimento, mas vos lançais nele em seu vórtice, para que ele vos leve cada vez mais alto. Cristo vos ensinou a vencer a morte e a superar a dor, transformando-a em instrumento de ascensão. Lutai corajosamente, sabeis sofrer e vencer, pois assim cada minuto vos levará mais para o alto, em direção a Deus. Final do capítulo 39.